Fala galerinha do No Break, nós estamos aqui para mais um devocional relacionado à nossa série Batalha da Mente. Na semana passada nós vimos 3 dos 6 estados da mente em que você não quer morar. E hoje nós vamos ver os outros 3, que são confusão, dúvida e incredulidade. Vamos começar lendo lá em Tiago 1, versículo 5 até o 8, que fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade. Ele será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você sabia que Deus deseja muito te dar sabedoria e tudo que você tem que fazer é pedir? Veja só como é simples. Você precisa de sabedoria para a vida. Você pede para Deus e Deus te concede. É um processo simples, mas muitas pessoas complicam. Algumas até pedem sabedoria para Deus, mas ao mesmo tempo estão ocupadas tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Outras oram e pedem sabedoria, mas sem nenhuma confiança. Elas acham que não são dignas ou não são boas o suficiente, ou até que Deus não esteja escutando o seu pedido. Esse tipo de oração parece familiar para você? Se lermos Tiago de novo, vamos ver que quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro e não sabe para onde ir. Pense nessa cena, você no alto mar, sozinho, com as ondas ao seu redor e você não conseguindo nadar em uma só direção. Parece horrível, não é mesmo? É como se tivessem duas mentes, uma querendo confiar e a outra desconfiando. É uma verdadeira batalha. Você já passou por isso? Infelizmente, existem pessoas que estão passando por isso nesse momento. E há aqui um perigo que eu quero falar, que pode estar por trás de tudo isso, que é racionalizar tudo. Racionalizar é quando uma pessoa quer saber o porquê de tudo, de tudo. Esse é o primeiro passo para a dúvida. Sim, existem coisas que são importantes de serem questionadas, como por exemplo, por que o alarme está tocando, ou por que esse cheiro de fumaça, coisas que prejudicam a nossa vida, que colocam a nossa vida em perigo. Mas em outras situações, Satanás pode usar o seu poder de racionalização contra você mesmo. Às vezes Deus te pede algo, mas por não fazer sentido para você naquele momento, ou porque você achar loucura, você acaba não fazendo. Lá em 1 Coríntios 2,14 fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você lembra daquele filme Karate Kid, com Jack Chan, ou até mesmo os mais antigos? Neles, o professor, durante o treinamento, pede para o aluno repetir uma série de coisas de funções cotidianas, como pintar uma cerca, ou pegar e pendurar um casaco. O que parece loucura para o aluno e ele não entende, o que gera frustração. Mas o professor sabia que cada movimento estaria treinando ele para uma série de golpes que o faria vencer os seus inimigos. E quem melhor que Deus, o nosso Pai, para saber o que é bom para nós? Lá em Provérbios 3,5 fala: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Em quem você está se apoiando? Elevar a mente acima de tudo pode ser um problema. Nossa inteligência é importante sim, mas não é mais importante do que o fato de obedecermos o que o Espírito tem a dizer em nossos corações. De nada vale a nossa inteligência se não utilizarmos da maneira correta. Nós podemos até estar compreendendo tudo o que está sendo falado aqui na série Batalha da Mente, porque a nossa inteligência permite isso. Mas se não estivermos com os nossos corações abertos, essas palavras não farão sentido nenhum no nosso dia a dia. Confiar em Deus, apesar do quão estranho possa ser, é uma forma de experimentar a paz de mente. Agora vamos falar sobre os estados de dúvida e incredulidade. Para falar sobre esses estados, vamos procurar sua definição no dicionário, pois parecem ser a mesma coisa, mas não são. A dúvida é o ato de desconfiar, permanecer entre dois caminhos, implicando na incerteza sobre qual caminho tomar.
Podemos dizer que é o típico homem de pouca fé, que oscila entre a esperança e o medo. Vou contar para vocês o testemunho de um homem que estava doente. Esse é um testemunho real. Esse homem estava doente e, apesar de tudo que estava acontecendo na vida dele, ele pegava porções da palavra de Deus, onde falava sobre cura, e declarava isso sobre a sua vida, declarava cura sobre si. Mas em um certo momento, ele começou a desconfiar, a duvidar da cura. Foi então que o Senhor permitiu que ele tivesse uma visão aberta do que estava acontecendo no mundo espiritual. E ele viu que existia um demônio que estava perto do ouvido dele, e que esse demônio sussurrava mentiras para ele, dizendo que ele não seria curado, que Deus não estava o escutando. E cada vez que ele falava a palavra do Senhor e declarava as palavras sobre si mesmo, sobre cura, saía uma luz da sua boca como uma espada e subjugava aquele demônio. A Bíblia garante que Deus dá a todos uma medida de fé. Ele coloca fé em nossos corações, mas o inimigo pode estar nos atacando, colocando dúvida. Por isso que é tão importante lermos e estudarmos e gravarmos a palavra de Deus no nosso coração. E estudarmos versículos que fortaleçam a nossa fé. Porque sempre que uma dúvida aparecer na nossa mente, nós declararmos palavra de fé, nós vamos reconhecer quando é o inimigo colocando dúvidas em nossa mente. Enquanto a dúvida é uma fé com incertezas, a incredulidade é uma total falta de fé. Por exemplo, como os fariseus, eles tinham um tipo de incredulidade de quem se recusava a ouvir a verdade. Você se lembra de Pedro andando sobre as águas? Foi necessária muita fé para Pedro sair do barco e ir até o Senhor. Nenhum dos outros discípulos fez isso. Mas Pedro cometeu um erro. Em certo momento, ele começou a prestar atenção nas circunstâncias ao seu redor, ao invés de focar os seus olhos no Salvador que estava à sua frente. A dúvida e a incredulidade o atacaram e ele afundou. Às vezes as tempestades vêm na nossa vida e o inimigo quer que você olhe para as circunstâncias e não para o que Deus pode fazer. Já aconteceu algo assim com você? Você iniciou alguma coisa recentemente, por exemplo, um curso novo com muita expectativa, empolgação. Porém, quando começaram as dificuldades, você começou a se perguntar se aquilo é realmente o que você deveria estar fazendo. Começou a duvidar da sua própria capacidade. Ou se aquilo realmente daria certo. Deus tem planos para você. Não deixe o inimigo atacar a sua mente. Não deixe ele roubar de você a paz e a realização que Deus quer que você desfrute. Para isso, você precisa ser forte e corajoso. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 até o 5, fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Note as palavras dessa passagem. Você deve destruir todo o argumento e pretensão que o diabo coloca contra você. E você deve perceber cada um dos seus pensamentos e levá-los cativos até Cristo.